Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai investigar um daqueles problemas, sabe? De tecnologia que deixam qualquer um frustrado. Um iPhone SE 2020 que simplesmente reinicia sozinho, a cada 2, 3 minutos, imagina só. A nossa conversa aqui parte de uma análise técnica bem detalhada mesmo, que a gente viu em vídeo, mostrava o diagnóstico e o reparo de um erro específico, chamado Panic Full. E o detalhe mais importante nesse caso era a mensagem Missing Sensors MIC 1, sensor ausente, microfone 1. Então o que a gente quer fazer é ir um pouco além dos passos do reparo, né? Tentar entender as causas, como chegar num diagnóstico certo numa situação dessas. E, claro, as soluções. Tudo com base nessa fonte. Vamos começar a desvendar isso. Perfeito. O sintoma é esse mesmo, esse ciclo de reinicialização que, nossa, irrita bastante. E um ponto-chave no caso que a gente está vendo é que o problema apareceu logo depois da troca do conector de carga, o tal do DockFlex. Isso já acende um alerta, né? É uma pista importante. Pode ser que a própria troca causou isso ou então revelou um problema que já estava lá, escondido. E antes de tudo, acho que vale explicar rapidinho o que é esse tal de Panic Full. De forma simples, é como se fosse um relatório de erro grave do iOS, sabe? Quando algo muito crítico falha, o sistema entra em pânico, digamos assim, e registra o que aconteceu. É um log e uma informação fundamental para o diagnóstico. Certo, um log de erro, tipo uma caixa preta, né? E como é que a gente acha esse relatório no iPhone? A fonte mostrou o caminho, né? É ir lá em ajustes, depois privacidade e segurança, desce até análise e melhorias. E aí entra em dados da análise. Tem uma lista enorme lá. Isso. E a dica é usar a busca, né? Para facilitar. Digita lá Panic Full. Quando abre um desses arquivos, a informação crucial mesmo está na linha que começa com Panic String. É ali que o sistema diz o porquê do pânico. Exatamente. E no caso que a gente está olhando, essa linha tinha lá Missing Sensors, MIC 1, ou seja, o sistema reclamando que faltava o microfone 1. Mas tinha outra coisa no log também, né? User Space Watchdog Timeout. Isso parece mais técnico, mas tem importância também, certo? Não é só um detalhe. Tem muita importância. Esse Watchdog Timeout, imagina um cão de guarda de software. Ele fica monitorando processos ou componentes que o sistema acha essenciais. Se esse cão de guarda não recebe a resposta que ele espera, no tempo certo, ele força uma reinicialização, por segurança. E aí vem um ponto crucial para o diagnóstico, que muda tudo. Quando o erro está ligado a esse watchdog, não adianta só tirar a peça suspeita. No caso, o flex de carga onde está o micro 1. Tirar a peça e ligar o celular não vai fazer ele parar de reiniciar. Por quê? Porque o sistema registrou a falha. E por causa do watchdog, ele precisa confirmar ativamente que o sensor voltou a funcionar direitinho depois do reparo. Entendi. Só aí ele sai do ciclo. Tirar a peça não adianta, ele continua esperando aquele ok do sensor. Isso muda a forma de testar. Entendi a lógica. Faz sentido. O sistema quer a prova de que o problema foi resolvido, não só que ele sumiu. É uma segurança, mas que complica um pouco o diagnóstico rápido na bancada. Sabendo disso, e com o erro apontando para o MIC 1, qual seria a primeira suspeita num iPhone SE 2020? Para onde a gente olha primeiro? Olha, com base no que a gente viu na fonte e no que se sabe desse modelo, a primeira suspeita geralmente cai na placa lógica mesmo. Tem uma vulnerabilidade conhecida no SE 2020. Algumas trilhas de comunicação específicas que podem romper. Trilhas. Isso. São as trilhas do protocolo I2C. Pensa nelas como uma rua de mão dupla para a comunicação digital entre o processador e várias peças. As mais importantes aqui são a I2C1-AP-SCL e a I2C1-AP-SDA. Elas ligam o processador ao flex de carga, onde está o MIC 1, e também ao flex do botão Power, entre outros lugares. E onde que essas trilhas costumam dar problema? A fonte falou de usar aqueles softwares, né? Tipo os EXW, que são mapas da placa. E aí dava para ver que essa trilha I2C1AP-SCL, que sai do pino 13 lá do conector do flex de carga, ela passa perto de uns furos de parafuso. Se colocar um parafuso errado ali...
Exato, já era. Pode danificar a trilha. Mas o ponto que mais falha nesse modelo, o mais comum mesmo, é numa área perto do chip da baseband, Baseband. o chip que cuida do sinal de celular, né? Isso mesmo, o modem interno do celular. E por algum motivo, seja estrutural, de design, sei lá, essa trilha I2C é mais frágil justamente ali, perto dele. A fonte até comentou de um reparo bem avançado para isso, que é fazer um jumper, uma pontezinha com um fio minúsculo, direto nos pontos de teste perto do processador. Mas, felizmente, tem um jeito mais prático de checar essa trilha antes de pensar nisso. Ufa! Que bom, porque mexer perto do processador da base band não é para qualquer um, né? Que teste seria esse? É um teste de continuidade, mas inteligente. Em vez de raspar a plata para medir a trilha ponto a ponto, que daria um trabalhão e exigiria tirar a blindagem, a ideia é usar o fato de que essa mesma trilha I2C vai para vários lugares. Então você pega o multímetro naquele modo que apita, sabe? O de continuidade. E aí testa a continuidade entre o pino dessa trilha I2C lá no conector do flex de carga e o pino da mesma trilha lá no conector do flex do botão power, que fica em outra parte da placa. Ah, que sacada! A lógica é, se apitou, se tem continuidade entre esses dois pontos que estão longe um do outro, a chance é enorme de que a trilha toda que passa pela placa entre eles esteja boa, incluindo aquele pedacinho crítico perto da base band. E dá para fazer o mesmo para outra trilha I2C, a SDA, só para garantir. Muito bom. E tinha uma dica importante nesse teste, né? Algo sobre mexer na placa? Flexionar? Fundamental. Isso, exatamente. A fonte recomenda, enquanto está testando a continuidade, dá uma leve flexionada na placa, bem naquela região suspeita, perto da base band. Por quê? Imagina que o celular caiu, a placa deu uma leve empenada. Quando ela está presa na carcaça, parafusada, essa tensão pode fazer a trilha rompida perder o contato. Mas aí você tira a placa, coloca na bancada para testar. Ela relaxa, o contato volta, o teste de continuidade dá bom, e você acha que está tudo ok, mas não está. Nossa, que detalhe! Flexionar um pouquinho tenta simular a tensão da placa montada. Pega essas falhas intermitentes. Faz todo sentido. É o tipo de coisa que pode levar um diagnóstico errado se não prestar atenção. Ótima dica. Pois é, e isso mostra como às vezes um problema que só aparece com o celular montado pode ser justamente isso, estresse mecânico numa trilha ou solda que já estava no limite. Total. Agora, vamos seguir essa linha. Digamos que a gente fez o teste de continuidade, flexionando a placa e tudo, e deu positivo. As trilhas I2C entre os conectores do dock e do power parecem ok, mas o iPhone continua reiniciando e o erro ainda é Missing Sensor, MIC1. Para onde a investigação vai agora? Aqui acho que fica um pouco contraintuitivo, talvez. Exatamente. Se as estradas principais, que são as trilhas I2C na placa, estão boas, a gente confirmou, a suspeita logicamente vira para o componente que está lá na ponta da estrada e que o erro citou, o microfone 1, o MIC1. Que fica lá no flex de carga. Mas espera aí. No caso do vídeo, o problema começou depois de trocar o flex de carga. A intuição não seria culpar logo de cara a peça nova que foi colocada? Sim, e é exatamente aí que a investigação vai. O problema é que muitas peças de reposição, principalmente as paralelas, né, as não originais ou de qualidade duvidosa, elas podem ser as culpadas, sim, mas de um jeito que não é óbvio. Como assim? O que acontece muito, e a fonte destacou isso, é que esses flex de carga vendidos como compatíveis para o iPhone SE 2020, na verdade podem ser peças feitas para o iPhone 8. Olhando por fora, são iguais. Idênticos. Só que pode ter uma diferença crucial no tipo de microfone que está soldado nesse flex. Uma diferença invisível. E qual seria essa diferença? O que muda no microfone? O iPhone SE 2020, assim como os modelos 7, 7 Plus, 8 e 8 Plus originais, ele precisa de um microfone que converse com o sistema por aquelas linhas I2C que a gente falou. O microfone tem que ter dentro dele os circuitos para essa comunicação digital. E muitos micros usados em peças paralelas baratas, ou talvez aqueles que eram só para o iPhone 8, eles podem não ter essa capacidade de falar I2C do jeito que o SE 2020 espera no MIC1. O sistema pergunta, oi MIC1, tá aí, fale I2C, e o microfone incompatível, fica mudo,
não responde. Ah, saquei. Então não adianta só o microfone estar lá fisicamente. Ele precisa ter a inteligência de comunicação que o SE 2020 espera. Que detalhe sutil, mas nossa, crítico. E como é que a gente confirma se o microfone num flex de carga suspeito é compatível ou não? Tem como testar isso? Tem sim. A fonte mostrou 2 jeitos práticos, usando o multímetro. O primeiro é mais direto, mas tem que tirar o microfone do flex, de soldar. Usando o multímetro no modo de condução reversa, que a gente chama de escala de diodo também, ele mede a saúde das conexões internas. Você testa os pinos de comunicação I2C no próprio microfone. Um microfone compatível, tipo original de SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, vai mostrar um valor nesses pinos. A fonte falou algo entre 400 e 550 mV, mais ou menos. Já um microfone incompatível ou com defeito justo nessa comunicação vai mostrar OL, Open Line, linha aberta, sem comunicação. De soldar um microfone só para testar parece meio trabalhoso, né? Não tem um jeito mais fácil? Tem sim. Bem mais prático. Não precisa de soldar nada. O teste pode ser feito direto nos pinos do conector do flex de carga, aquele que encaixa na placa principal. Ah, melhor. Só precisa achar os pinos certos, a fonte indicou. Olhando o conector de frente, na fileira de cima, conta da esquerda para a direita, os pinos 7 e 8. São esses que levam os sinais I2C para o mic 1. Aí, com o multímetro ainda em condução reversa, ponta vermelha no terra da placa, ponta preta nos pinos 7 e 8, você mede ali. Se o microfone no flex for compatível e estiver bom, você vai achar valores naquela faixa, 400, 550 mV. Agora, se der OL em um deles ou nos dois, Aí já era. aí é um sinal fortíssimo que o microfone daquele flex não serve para o C2020 ou está com defeito justo na comunicação. Excelente. Esse teste nos pinos 7 e 8 do conector, nossa, parece ser o pulo do gato para diferenciar rápido se o problema está na placa, na trilha, ou se está no próprio flex novo, no microfone errado. Precisamente. Ajuda a isolar a falha de um jeito muito mais eficiente. Se as trilhas da placa estão boas, continuidade ok, mas os pinos 7 e 8 no conector do flex novo dão OL, pronto. O culpado é, quase com certeza, o microfone incompatível nesse flex. O sistema não recebe a resposta I2C que ele espera do mic 1 e aí dispara o Panic Full com o Watchdog Timeout. Fica reiniciando. Então, voltando para o caso do vídeo. O problema começou depois da troca do flex. Os testes lá, mesmo os que não mostraram em detalhe, devem ter confirmado que as trilhas na placa estavam ok. Daí o foco foi todo para o flex novo. Exato. E o diagnóstico final foi esse mesmo. O microfone soldado naquele flex paralelo era o tipo errado. Não tinha comunicação I2C. Podia até funcionar num iPhone 8, mas para o SE 2020 não servia. E a solução, depois do diagnóstico certo, foi, relativamente simples, né? Ou trocar só o microfone naquele flex, colocando um compatível. A fonte sugeriu que os originais de 6, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus servem. Ou, que é o mais seguro e recomendado, trocar o flex de carga inteiro por uma peça original retirada de outro aparelho ou uma paralela de alta qualidade de confiança. É interessante que a fonte até falou que um flex paralelo de iPhone 7 Plus poderia funcionar, né? Mas só se o fabricante tivesse usado o microfone certo com o I2C. Isso reforça demais aquele ponto. Reparo de eletrônica hoje, a compatibilidade vai muito além do que a gente vê, do modelo do aparelho. Os detalhes dos componentes são tudo. Sem dúvida. Então, para a gente fechar o raciocínio sobre o erro Panic Full Missing Sensor mic 1 no iPhone SE 2020, a gente viu que tem 2 grandes suspeitos, né? E como verificar cada um? Primeiro, trilha I2C rompida na placa, especialmente a I2C1AP-SCL, ali perto da baseband. A verificação-chave é o teste de continuidade entre os conectores do flex de carga e do flex do botão Power. E lembrar da dica de flexionar a placa no teste. Certo. Segundo, e talvez o mais comum depois de uma troca, o flex de carga novo tem um microfone mic 1 incompatível, sem a comunicação I2C que o SE 2020 precisa. A verificação prática para isso é o teste de condução reversa nos pinos 7 e 8 do conector do flex.
Se der o L, Sinal vermelho. exato, indica muito fortemente esse problema. E a recomendação que fica meio implícita em tudo isso é sobre a qualidade das peças de reposição, né? Não dá para economizar muito nisso. Exatamente, principalmente num aparelho como o C2020, que mistura coisas de modelos antigos, a origem e a especificação certinha das peças são críticas. Ir atrás de peça original retirada ou de fornecedor muito bom que garanta compatibilidade funcional, não só a física, se pode evitar uma baita dor de cabeça. Evita diagnósticos complicados como esse. Com certeza. E essa história toda deixa a gente pensando, né? Um reparo que parecia simples, trocar um conector de carga, talvez estivesse só sujo ou quebrado. Acabou gerando um sintoma totalmente diferente, muito mais chato de resolver. Tudo por causa de uma diferença minúscula, invisível, num componente dentro da peça nova. Pois é. Isso faz a gente questionar até onde dá para confiar que peças de iPhones parecidos são intercambiáveis. O caso do microfone do SE 2020 contra o do iPhone 8 mostra que não é bem assim. As especificações internas podem mudar, mesmo que por fora seja igual. Fica aí uma provocação para quem curte esses detalhes. Entender de verdade a compatibilidade exige um conhecimento que vai além do visual, né? Algo para gente pesquisar mais a fundo. Este podcast foi produzido com o apoio de inteligência artificial. O conteúdo original faz parte do meu canal no YouTube, Denley Electronics, onde você encontra vídeos completos sobre tecnologia, reparos e cultura técnica. A narração que você acabou de ouvir foi gerada por inteligência artificial, adaptando o conteúdo para o formato de áudio e tornando o conhecimento ainda mais acessível. Grato pela companhia e até o próximo episódio.